Então, havendo número legal, declaro instalada a sessão ordinária de número 28, de 8 de agosto de 2023, da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Inicialmente, eu cumprimento efusivamente a querida amiga desembargadora Rosilene Ferreira Facundo, querida amiga desembargadora Ângela, querido amigo procurador, doutor Maurício Carneiro, cara amiga doutora Betânia, defensora pública, advogados aqui presentes, a doutora que está conosco presencialmente, os advogados que estão nos assistindo remotamente, servidores aqui na pessoa do Hélito, Madeline e os demais, força policial que está nos assistindo, dando apoio, enfim, a todos que estão aqui nesta sessão, meu muito bom dia. Inicialmente, eu passo a apreciação da ata da sessão anterior, a de número 27, que se deu em 1 de agosto de 2023, que já foi disponibilizado para os gabinetes. Alguma objeção, algum reclame, desembargadora Ângela? Desembargadora Rosilene? Sem objeção. Obrigado, desembargadora. Vamos aqui ao item número 2 da nossa pauta, que é um pedido de vista. HC 062 763 não é esse, Wellington, que tu me disse. Que é da, esse aqui é da desembargadora Andréia, né? Você tem que anunciar a todos, né, que estão... Vai sediar. Em virtude, como todos sabem, a eminente desembargadora Andréia se encontra de férias. Aí fica impossibilitado, obviamente, do julgamento nesta nossa sessão. Também um outro pedido de vista da eminente da apelação número 20.000 ao contrário, 1757, da Lavra da eminente desembargadora Ângela, que pediu vista a desembargadora Marlúcia, obviamente, por também se encontrar... Não, ele está já de férias? Ou é? Está de férias, né? Se encontrar de férias, também o julgamento ocorrerá no retorno da eminente desembargadora, que é o meu, né? Aí volta, né? Aí você me manda. Temos também a apelação 6.000 ao contrário, 257-56, de 2018, da relatoria da eminente desembargadora Ângela. Também a mesma situação anterior, a desembargadora Marlúcia pediu vista. Aí tem o 2.3, que é um agravo em execução, número 00-104-68, dígito 04-2017. De minha relatoria, eu vou ler aqui a resenha. Eu proferi meu voto no sentido de não conhecer do agravo, mas provê-lo de ofício. A douta desembargadora Ângela Tereza Gondim pediu vista dos autos. Está em mesa, desembargadora? Sim, excelência. A palavra, Vossa Excelência. Muito grata. Bom dia, desembargador presidente, desembargador Henrique. Saúde, Vossa Excelência, desembargadora Rosilene, que está hoje de forma remota, representante do Ministério Público, doutor Maurício Carneiro, da Defensoria Pública, doutora Betânia, advogados que nos assistem aqui presencialmente e de forma virtual. Saúdo também os servidores do Tribunal de Justiça, as forças de segurança, desejando a todos uma excelente sessão. A declaração de voto já está anexada, desembargador presidente, que vou passar a ler. Rememorando o caso, cuidam os autos de agravo de execução interposto por José Geilson da Silva,
em face de decisão proferida pelo juízo da primeira vara da comarca de Acaraú, quem deferiu pedido de reconsideração quanto à regressão de regime do apenado em razão do descumprimento da pena restritiva de direitos consistente de prestação de serviços à comunidade, porque deixou de comparecer pelos meses de janeiro a agosto de 2021. O agravante sustenta que deveria ter sido aplicada a pena de advertência com a regressão para o regime intermediário. Embora o agravado tenha se manifestado pelo desprovimento do recurso, o Ministério Público de segundo grau, na função de custos iuris, apresentou parecer favorável ao conhecimento e provimento do agravo, no sentido de apenas determinar a reconversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade no regime originalmente fixado na sentença, nos termos do artigo 44, parágrafo 4º do CP, pois essa é a punição prevista na lei, de forma que a regressão, neste momento, seria medida excessiva e apenas aplicável se verificado posterior descumprimento da pena privativa de liberdade reconvertida. Em seu voto, o eminente desembargador relator entendeu ser hipótese de não conhecimento, porém, de ofício, acolheu o parecer ministerial. Em pós, pedi vistas para melhor examinar tão somente a possibilidade da concessão de ofício do pedido, no presente caso. É o essencial a relatar, passo a proferir meu voto vista, e desde já adianto que acompanho o judicioso e bem lançado voto do eminente desembargador relator. Inicialmente, verifica-se que o recurso for interposto extemporaneamente, eis que protocolado em 26 de 4 de 2023, em face de regressão cautelar de regime, decretada em 19 de 9 de 2022, ou seja, 7 meses depois do proferimento da decisão ora objurgada. Em que pese o apenado ter apresentado pedido de reconsideração em 19 de 9 de 2022, este não tem o condão de suspender o prazo recursal, devendo o presente recurso não ser conhecido, portanto. Entretanto, como bem salientado no voto condutor, verifica-se a possibilidade da concessão de ofício do pedido com fulcro no artigo 664, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. O apenado havia sido condenado por crime de adulteração de sinal identificador de veículo, a pena de 3 anos de reclusão e 10 dias multa, a qual fora convertida em 2 penas restritivas de direito, uma consistente em prestação pecuniária de um salário mínimo e uma outra de prestação de serviços à comunidade. Contudo, a Secretaria Municipal de Assistência Social informou que o reeducando não compareceu nos meses de janeiro a agosto de 2021, intimado para justificar o descumprimento da pena imposta em 24 de 12 de 2021, não foram apresentadas justificativas, motivo pelo qual a magistrada determinou a regressão cautelar para o regime fechado. Nesse ínterim, verifica-se que o apenado voltou a cumprir a pena de prestação de serviços nos meses de julho a setembro de 2022, apesar de já constar mandado de prisão em aberto em seu nome, o que demonstra sua intenção de retornar ao cumprimento da pena. A determinação do juízo ACOL se encontra equivocada, pois não poderia o magistrado regredir o apenado de regime quando ele estava ainda submetido à pena restritiva de direito. Deveria ter procedido, primeiramente, à conversão em pena privativa de liberdade nos termos do parágrafo 4º do artigo 44 do Código Penal, no regime que fora fixado na sentença condenatória, só podendo regredi-lo a regime mais gravoso em caso de novo descumprimento ocorrido após essa reconversão, consoante orienta o bem lançado parecer ministerial e o voto condutor. Cito aqui excertos do STJ, que vou me abster de ler, e no final acompanho o voto do excelentíssimo desembargador relator, no sentido de não conhecer do recurso ante a sua intempestividade, porém, para de ofício, restabelecer o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime aberto. Obrigado, desembargador Ângela. Não há divergência, né? Não há necessidade de manifestação. Agradeço a palavra de Vossa Excelência. E a unanimidade, não conhecido e provido de ofício. Certo. Agora nós vamos aos pedidos de preferência com sustentação oral. Porém, antes, como sempre temos feito aqui na
Câmara, nós vamos declarar julgados à unanimidade, nos termos dos votos dos respectivos relatores, todos aqueles processos, todas aquelas ações que já foram julgadas à unanimidade, não houve pedido de sustentação oral, de preferência, não teve pedido de destaque, então já declaro julgados. Vamos agora aos pedidos de preferência com sustentação oral. Inicialmente, o HC 062975575, impetrante doutor Angélica Mota Cabral, paciente AMDH. Doutora, está presente, doutora Angélica. Isso, né? Então, eu indago a doutora Angélica, bem como ao doutor procurador, se há necessidade de relatório, eu já posso passar a palavra à senhora, doutora Angélica. Senhor presidente, de minha parte, Vossa Excelência, pode passar a palavra à ilustre advogada. Certo. Então, já passa a palavra à doutora Angélica, sem antes dizer da satisfação, do prazer de tê-la aqui conosco, certamente vai engrandecer e abrilhantar os debates. Com a palavra, Vossa Excelência, disporá do prazo regimental, doutora Angélica. Muito obrigada, bom dia a todas e todos, senhoras desembargadoras, senhores desembargadores, ilustre membro do Ministério Público e da Defensoria Pública, demais servidores aqui presentes e advogados. Em primeiro lugar, gostaria de registrar que não sem tristeza que eu compareço a essa corte, a essa tribuna, no dia de hoje, no dia seguinte ao aniversário de 17 anos da Lei Maria da Penha, para, nesse caso, infelizmente, não estou representando uma vítima de violência doméstica. Estou, na verdade, representando aqui um paciente e, infelizmente, diante de um caso que muito entristece a todos nós, servidores da Justiça, do Judiciário, no sentido de que, muito provavelmente, isso está sendo apurado, estamos diante de um caso de denunciação caluniosa. A princípio, foi ingressado com um agravo de instrumento, que foi conhecido como habeas corpus. Não vou adentrar nessa questão procedimental, até porque nós já ajuizamos outro agravo de instrumento para a parte mais propriamente civil, então, me atendo aqui necessariamente caso em que perfunctória, ali numa cognição sumária, sem que tivesse sido ouvido, né, a parte contrária. Isso é um procedimento comum, é muito comum que isso aconteça, até porque as vítimas de violência doméstica elas não podem esperar, muitas vezes, pelo estabelecimento do contraditório. Porém, diante dessa decisão e diante dessa circunstância, foi descortinada uma verdadeira trama e contrária aos interesses aqui do suposto agressor. Em que sentido? Foi desde a interposição do agravo, como foi apresentada também a defesa ao juizado da mulher, como foi ingressado com outras medidas judiciais também. Pode continuar? Como foram ingressadas também com outras medidas judiciais, se foi demonstrando que tudo aquilo que estava sendo alegado como suposta violência, como, por exemplo, uma expulsão de casa, até mesmo a existência, ou não, obviamente nós não vamos debater isso nos autos de um habeas corpus, mas até mesmo a existência ou não de um relacionamento mais sério entre as partes, a suposta retenção de documentos por parte desse suposto agressor, tudo isso caiu por terra, porque ficou comprovado que, desde o primeiro momento, houve ali uma tentativa de imputar essa conduta a de agressor a esse senhor, que não necessariamente tanto pela idade, mas mais pelos problemas de saúde de que padece, isso os atestados estão nos autos, que ele sofre de problemas cardíacos, foi imputado a ele uma série de condutas
completamente incabidas, que algumas já se mostraram inverossímeis, gerando inclusive o indiciamento da suposta vítima pelo delito de ameaça, que já foi inclusive indiciada nesse sentido. Então, no que nós temos nesse exato momento? O Grupo de Apoio às Vítimas de Violência, o GAV, que presta um importante serviço no âmbito da defesa da mulher, declarou nos autos do processo que tramita perante o juizado que a suposta vítima ela não pode mais fazer parte do GAV. Veja, senhoras e senhores, a que ponto chegamos, devido ao fato de que ela insiste para que o GAV tome medidas que são completamente antijurídicas. Em que sentido? Ela começou, desde sua inclusão ao GAV, a constranger de uma forma completamente vexatória o suposto agressor, mesmo com a concessão das medidas protetivas, chegando ao ponto de acionar viaturas para a casa da mãe do suposto agressor, que é uma senhora, ele é idoso, né? A mãe dele é mais idosa ainda, na casa dos filhos, na casa dos parentes, no seu trabalho, em todas as circunstâncias, a ponto de o GAV comparecer aos autos, uma vez oficiado pela juíza do Juizado da Mulher, para informar que não vai mais acompanhar essa suposta vítima. Para além de todas essas questões, e eu sei que esse é um tema bastante delicado, até porque nós estamos aqui nos autos de um habeas corpus, e as devidas ações, com as devidas comprovações mais contundentes, elas já estão tramitando. Mas aqui nós também temos prova pré-constituída da doença mental da suposta vítima. E eu digo isso com muito cuidado, porque eu tenho muito cuidado para nunca culpabilizar a vítima e nem nunca colocar especialmente sobre a mulher, a pecha da insanidade mental. Mas, nesse caso, nós temos prova pré-constituída que consta no processo, inclusive, de que ela já foi internada mais de uma vez e de que ela padece de algumas doenças que provocam surtos psicóticos. Não estou aqui fazendo uma ilação no sentido de que ela pode ter. Eu estou falando de uma prova pré-constituída, algo que já está no processo, senão eu jamais me pronunciaria nesse sentido, no âmbito de um processo relacionado à violência contra a mulher. Então, na verdade, de uma forma bastante resumida, o que nós estamos diante aqui no presente habeas corpus é qual é o grau probatório suficiente, o que é preciso para que uma pessoa ela seja tolhida nas suas liberdades. Não é nem para o proferimento da decisão, porque eu entendo que a decisão ela deveria ser proferida nas condições em que estava, mesmo sem a oitiva da outra parte, como eu disse, devido ao procedimento próprio das vítimas relacionadas às vítimas de violência doméstica. Mas, uma vez que a parte foi instada a se manifestar, que procurou o judiciário, que ingressou com os recursos cabíveis, que já está com as ações, que já fez a demonstração, inclusive de provas pré-constituídas, o que é suficiente para que esse suposto agressor, vamos chamar assim, aqui o paciente, o que é preciso para o direito, para o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, é que ele continue sendo constrangido e tolhido em suas liberdades, sendo que não há qualquer notícia nos autos de tentativa de aproximação dele com relação à suposta vítima. Muito pelo contrário, como eu disse, há a tentativa de utilização do aparato jurisdicional, do aparato estatal, por parte dessa suposta vítima para constrangê-lo a ponto de o próprio grupo de apoio às vítimas de violência afirmar nos autos do processo que ela não pode mais ser atendida por esse grupo. Então, como eu disse, é com muito pesar que um dia depois do aniversário de 17 anos da Lei Maria da Penha, eu venho até aqui, mas esse pesar, ele é relativizado pelo fato de entender que toda vez que nos insurgimos contra esse tipo de injustiça, também estamos protegendo as verdadeiras vítimas de violência doméstica. Toda vez que fazemos cessar uma situação em que essa violência não foi configurada, em que há elementos fartos, provas pré-constituídas nesse sentido, nós estamos, de certa forma, privilegiando a justiça e protegendo as verdadeiras vítimas para que elas possam encontrar no judiciário
o apoio, o aparato e os seus direitos resguardados como precisam. Então, eu vim aqui, fiz questão de vir aqui sustentar, porque esse caso ele já está tendo muitos desdobramentos. Como eu disse, a suposta vítima ela já foi, inclusive, indiciada pelo delito de ameaça. Já temos uma série de depoimentos contrários à mesma, no sentido de que ela tentou fazer uma armação única e exclusivamente para obtenção de vantagem financeira, só não veio junto com a medida protetiva o afastamento do lar, porque o ilustre membro do Ministério Público, a promotora do Juizado da Mulher, percebeu no último momento de que não se tratava de um bem comum da casa, porque o que essa suposta vítima queria era que esse suposto agressor fosse afastado da própria residência dele, que ele tem há décadas, muito antes de conhecê-la e de ter qualquer relacionamento com ela. E mesmo após o parecer do Ministério Público, a suposta vítima compareceu aos atos novamente, dizendo que o que ela queria, na verdade, era que ele fosse retirado de casa, porque ela não teria para onde ir, e nós também comprovamos documentalmente no processo que ela sempre teve para onde ir, que ela sempre teve o apartamento, que ela sempre teve condições nesse sentido. Então, excelências, eu agradeço muito pela atenção, agradeço pela oportunidade de estar aqui e peço muita sensibilidade ao analisar esse processo, porque toda vez que nós tratamos de um caso como esse, de certa forma, nós abrimos um precedente e demonstramos o que é considerado suficiente ou não para que uma pessoa ela seja não só tolhida em suas liberdades, mas mantida nesse status de ser tolhida em suas liberdades, mesmo quando ela procura o judiciário com as suas provas. Então, muito obrigada e um excelente dia. Obrigado, doutora. Concedo a palavra ao procurador, doutor José Maurício Carneiro. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimentando Vossa Excelência e, na vossa pessoa, cumprimento todas as ilustres desembargadoras integrantes dessa terceira Câmara Criminal. Cumprimento aqui a ilustre defensora pública, doutora Betânia, cumprimento a ilustre advogada que fez a sustentação oral recentemente, doutora Angélica, cumprimento aos servidores e o fato na pessoa do doutor Wellington, cumprimento os demais presentes a essa sessão, advogados, servidores. Senhor presidente, trata-se de uma questão relacionada a ato tido como criminoso praticado em contexto de violência doméstica. E aqui se questiona duas coisas. Primeiro, se busca, através do habeas corpus, que seja reconhecido o direito do paciente não prestar alimento a sua companheira ou ex-companheira, não sei. E o segundo ponto é a falta de fundamentação do decreto de prisão preventiva. E aí alega-se uma série de circunstâncias fáticas que, evidentemente, não cabem aqui de serem discutidas em sede de habeas corpus, dado os limites estreitos de cognição e relativamente a esse tipo de ação. Mas eu menciono aqui que o decreto de prisão preventiva do paciente foi fundamentado exatamente no que mencionou a vítima perante a autoridade policial. E aqui, como o trechinho é pequeno, eu vou me permitir ler, porque o que está colocado aqui foi o que foi posto pela autoridade judiciária impetrada para efeito de decretar essas medidas protetivas. Diz aqui a vítima que o referido ela sempre se refere ao paciente como referido. Que o referido já fez uso abusivo de álcool no passado, que não tem filhos com o referido, que estão separados há cerca de uma semana, que durante o seu relacionamento com o referido, ele sempre foi violento e agressivo com a declarante. Que durante as discussões do casal, ou quando o referido descontava suas frustrações na declarante, este a agredia física e verbalmente. Que o referido já agrediu a declarante com empurrões e jogou comida e bebida em cima da declarante. Que o referido ainda xingava a declarante em nomes como, abro aspas, vagabunda, abro aspas, rapariga e coisas do gênero. Que o referido ainda fazia ameaças veladas de morte para a declarante. Então, este é o cenário em que a permanência, a possibilidade de se manter os dois próximos um do outro,
é absolutamente impossível. Então, sob essa ótica, senhor presidente, senhora desembargadora, sob essa ótica, está agindo de forma corretíssima a ilustre autoridade impetrada quando deferiu essas medidas protetivas em benefício da vítima. Então, assim, o decreto está devidamente fundamentado, foi fundamentado em circunstâncias fáticas gravíssimas e, portanto, a nosso juízo, não há como se revogar essas medidas, porque ainda existe esse risco, encontra-se latente, e nós sabemos que quando se trata de emoções, quando se trata de questões relacionadas a gênero, quando se trata de motivação ou por paixão, ou enfim, por algum outro sentimento humano, então as potencialidades de agressão da situação já vivida, ela se multiplica muitas vezes, tornando o risco cada vez mais próximo da ocorrência do fato. Portanto, sobre essa ótica, não há que se discutir. O decreto de prisão, o decreto de concessão de medidas cautelares encontra-se devidamente fundamentado. E quanto à outra questão que diz respeito à prestação de alimentos provisórios, o habeas corpus não é um caso, não se presta a esse tipo de decisão. Aí é matéria que terá que ser discutida na esfera civil e, portanto, nesse particular, entendemos que não pode a impetração ser conhecida. Portanto, a nossa manifestação é no sentido do conhecimento parcial da impetração e na parte conhecida pela denegação da ordem pleiteada. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Maurício. Só um brevíssimo esclarecimento de fato. Quando ingressamos com esse habeas corpus, na verdade, foi com a natureza de agravo de instrumento. E quando o ilustre relator recebeu, ficou claramente retirado do seu âmbito a questão dos alimentos. Então, não está mais sendo discutido nesses autos especificamente a questão dos alimentos. Existe um outro agravo para tratar especificamente sobre isso, e já existe também a ação ajuizada no âmbito do juízo de família. Só um esclarecimento de fato de que realmente os alimentos não fazem mais parte do escopo desse presente processo. Eu vou ler aqui, pedindo permissão aos eminentes pares e às partes para ler a proposta de ementa. 1. Sem a verbetação. 1. Consoante o entendimento do STJ, as medidas protetivas previstas no artigo 22, 1, 2 e 3 da Lei 11.340/2006 possuem nítido caráter penal, pois visam garantir a incolumidade física e mental da vítima, além de restringir os direitos de ir e vir do agressor. Por outro lado, as elencadas nos incisos 4 e 5 possuem natureza eminentemente civil. Agravo, número tal, relatoria do ministro Gugel Farias, quinta turma. 2. A priori, corroborando com o parecer da Procuradoria de Justiça, não conheço do pedido de revogação de alimentos provisórios, vez que incompatível com a via estreita do URIT, pois não comporta dilação probatória, podendo a decisão acerca desta matéria ensejar confronto com o preceito condicional do devido processo legal, que tem como corolários o contraditório e a ampla defesa. 3. Diante da natureza jurídica penal, para que as medidas protetivas sejam concedidas, se faz a presença de autoria e materialidade do delito, como os boni iuris, o perigo de demora, perigo in mora, consubstanciado na urgência da medida cujo fundamento repousa na proteção da mulher contra eventual reiteração criminosa por parte de seu agressor. No presente caso, as medidas protetivas têm como fundamento o resguardo da ofendida em razão dela ter sofrido supostamente crime de injúria e ainda pelo
formulário de risco que registra agressões anteriores perpetradas pelo paciente, como empurrão, puxão de cabelo e cuspir. Assim, ao decidir pela imposição de medidas protetivas, a magistrada consignou se tratar de providência necessária e urgente, indicando a presença do fumus boniuris, conforme depoimento prestado pela suposta vítima e no periculo in mora, configurado pela conduta de injúria e agressões a qual declara a vítima sofrer. 5. Dessa forma, constata-se que a decisão resta devidamente fundamentada e se ampara em elementos concretos extraídos do boletim de ocorrência, que, por sua vez, expõe a necessidade de acautelar a integridade física e moral da vítima. 6. Ademais, diante do caráter urgente e cautelar das medidas protetivas, a palavra da vítima, noticiando comportamentos agressivos e ameaçadores do suposto agressor, é suficiente para a concessão da ordem de não aproximação e não realização de contato. 7. Nesse contexto, as alegações de que as ameaças relatadas não são verdadeiras são questões pertinentes ao âmbito da ação penal, momento em que é adequado falar em acusação e, por conseguinte, em direito de defesa. Demais disso, vê-se que o enfrentamento de tais alegações depende do reexame e da valoração do conjunto fático probatório que ocorrerá durante a fase de instrução processual, sendo o instrumento do HC inadequado para tanto. Portanto, não se vislumbra ilegalidade na decisão judicial, que, amparada na informação apresentada pela vítima, fixa medidas protetivas de urgência, que proíbe a aproximação e manutenção do contato do agressor por qualquer meio da vítima. Nesse sentido, mostra-se prudente que por hora, a manutenção das medidas protetivas até que os fatos noticiados sejam apurados, oportunidade em que poderão ser revistos. 9. Ordem parcialmente conhecida e na extensão cognoscível denegada, mantendo as medidas protetivas deferidas no auto do procedimento número tal. É como vota a eminente desembargadora Rosilene Ferreira Facundo. Obrigada, presidente. Bom dia a todos e todas. Acompanho o relator, confirmando toda a informação. Obrigado, desembargadora. Como vota a eminente desembargadora Ângela? Obrigada, presidente. Em primeiro lugar, parabenizo a doutora Angélica pela firme sustentação oral, bastante clara, objetiva, uma jovem advogada bastante consciente das suas funções. Eu gostei muito da forma como Vossa Excelência se portou em sua sustentação. Da mesma forma, saúdo o Procurador de Justiça, José Maurício Carneiro, sempre nos acompanha aqui nas sessões da Terceira Câmara. É de conhecimento geral que nós temos acesso a um voto provisório, doutora Angélica, e a gente tem a oportunidade de, com calma, com tranquilidade, analisar os autos, inclusive os autos originários, e o voto do desembargador Henrique, ele é bem completo, ele não conhece das matérias fático-probatórias, que demandam uma dilação probatória, conhece parcialmente do pedido, e nessa extensão, por uma precaução para garantir, como ele disse, a integridade física e psicológica da suposta ofendida, ele não concede a ordem. E eu acompanho integralmente, já havia votado provisoriamente, mas lhe digo isso até para justificar de forma mais fundamentada o porquê de eu acompanhar o voto do eminente desembargador relator. É assim que voto. Sim. Obrigado, desembargadora Ângela. A unanimidade. Agora vamos ao 3. Muito obrigada. Obrigado, doutor. 3.5. HC 062 9790 dígito 35.
também da minha relatoria. 062, 97, dígito 35. Petrante, doutor Francisco Roberto Castelo Branco Pereira Filho, paciente Leilson Souza da Silva. O doutor Francisco Roberto se encontra? Doutor Francisco Roberto Castelo Branco Pereira Filho. Se encontra na sala, o doutor? Está nos ouvindo, doutor? Está na sala? Como? Vai para a segunda chamada. Doutor Francisco Roberto Castelo Branco. Estou vendo aqui, Roberto Castelo, não é esse? Advogado convidado. Mas não está na... a cadeira está vazia. Vamos para o próximo. Vai para a segunda chamada. (3.10) HC 062 68 59 59. Impetrante, Dr. Renier Martins Vasconcelos, paciente Gleidson Oliveira de Souza. Relatoria da eminente desembargadora Rosilene Ferreira Facão. Está em mesa, desembargadora Rosilene? Sim, presidente. Obrigado. O doutor Renier Martins se encontra na sala? Sim, excelência. Posso passar a palavra já ao senhor? Sim. Doutor Maurício, alguma objeção, doutor Maurício? Tem objeção, presidente. Perfeito. Então, já passo a palavra ao doutor Renier Martins Vasconcelos, sem antes dizer do prazer da satisfação de tê-lo aqui conosco, certamente vai abrilhantar esse debate. Fala, Vossa Excelência. Bom dia, excelências. Quero aqui saudar aqui a todos presentes, né? As senhoras desembargadoras, os senhores desembargadores, membros do Ministério Público, da Procuradoria, da Defensoria Pública, todos os servidores e colegas advogados. Excelências, eu aqui, né, eu quero fazer aqui os requerimentos em favor do paciente Gleidson de Souza, Oliveira de Souza. Excelência, é o seguinte, vou fazer só uma breve leitura dos fatos para que possa ficar claro aqui a situação do paciente. O paciente foi preso em flagrante no dia 10 de maio. Né? Daqui a 2 dias completam-se 90 dias que o custodiado, né, que o paciente se encontra custodiado, e pelo suposto crime de ilegal de tráfico de drogas, apreendido o ínfimo quantidade de 7 gramas de maconha. Fato ocorrido por volta das 10h30 na sua residência. Excelência, na audiência de custódia, também foi esse advogado que vos fala que representou o autuado no 4º núcleo de custódia de Caucaia. Excelência, até ficou para mim um espanto. No dia da audiência, era uma audiência de plantão judiciário. Quem foi presidiu o ato foi o doutor Marcelo, que era o juiz da vara de família. E aí, na hora, eu fazendo os requerimentos na audiência, eu expliquei lá na sustentação oral, nos requerimentos, que o autuado era primário, possuidor de bons antecedentes, anteriormente nunca tinha se envolvido em nenhum ato ilícito, e que na posse dele estava um objeto que foi apresentado no auto de prisão em flagrante, um deschavador. E aí,
no meio dos requerimentos, o magistrado perguntou o que era de chavador, porque ele não tinha lido no auto de prisão em flagrante, mas estava com vergonha de perguntar. E aí eu expliquei para ele, né, que de chavador, né, era um objeto usado para fazer, né, bolar ali o becker, vulgarmente chamado. E aí, na sua decisão, foi apenas uma decisão genérica, ele não fundamentou, apenas disse, você vai ficar preso, e eu pedi excelência. O senhor não vai fundamentar a decisão? Não, vai estar nos autos. E por isso ficou. Então, excelência, aqui extraindo aqui da decisão do magistrado, tem, portanto, evidencia de forma clara a necessidade de custódia do agente para o fim da garantia da ordem pública. Enfim, pela valoração dos elementos probantes contidos nos folhos subexime, verifica-se a presença em concreto de requisitos legais justificadores da prisão provisória. Portanto, excelência, para não se alongar muito, né, eu sei que o tempo de todos aqui são corridos, são valiosos, eu queria só esclarecer esse fato, porque se formos falar da droga que foi apreendida, já tem outros países que até o uso é liberado. Inclusive, o nosso STF, há poucos dias, está sendo julgado essa questão da liberação, né, do uso da droga para o porte do uso para uso, né? E aí, excelência, assim, é um pouco chato a gente poder vir aqui nessa sustentação e falar a situação de um paciente desse que foi apreendido dentro da sua própria residência com a quantidade de 7 gramas de maconha. E também com o de chavador, que é um material que caracterizaria, de fato, realmente um objeto para uso. Excelência, por fim, para resumir aqui, eu quero requerer de Vossas Excelências que analise a situação desse paciente, tá certo? O histórico criminal dele, não tem, os antecedentes dele são todos limpos, e é um jovem de apenas de 20 anos, e que a prisão dele, excelência, já vai completar 90 dias, e não caracteriza aí uma necessidade, né, da custódia cautelar do paciente. E aí, excelência, eu quero requerer, né, mais uma vez, como já foi solicitado, a revogação da prisão do paciente, caso Vossa Excelência entenda a aplicação de medidas cautelares. Esses são os meus requerimentos, excelência. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Concedo a palavra ao doutor procurador, doutor Maurício Carneiro. Muito obrigado, senhor presidente. Renovando aqui os cumprimentos a todos, estendendo ao ilustre advogado, doutor Renier, eu digo que trata-se de habeas corpus que impetra o ilustre advogado já mencionado em benefício de Gleidson Oliveira de Souza, que se encontra custodiado provisoriamente à conta de conversão de prisão em flagrante da delito em preventiva. O mencionado paciente encontra-se sendo acusado pelo Ministério Público de haver incidido nas penas do artigo 33 da Lei 11.343 pelo fato de haver sido encontrado em seu poder 23 trouxinhas de maconha. Isso por ocasião de uma abordagem policial, fato ocorrido no dia 10 de maio de 2023. A impetração alega que o ético de custódia preventiva não fundamenta como deveria a necessidade de se lançar a mão dessa medida. De fato, examinando a respeitável decisão que converteu a prisão em flagrante delito do paciente em preventiva, verifica-se que ela vem fundamentada na garantia da ordem pública, consistente em sérios indícios de que ele, paciente, estava exercendo de forma contumaz a traficância de drogas, tanto que foi apreendido em seu poder um equipamento de nome de chavador que é utilizado comumente na preparação da droga para ser comercializada. Não obstante, senhor presidente, o paciente se trata de réu primário, não registra qualquer mácula em sua vida pregressa. Além do que a quantidade de maconha que foi encontrada em seu poder é pequena, foram apenas 7 gramas. Temos que é possível a utilização de medidas cautelares diversas da prisão. Não entendo que se esteja em situação excepcional que necessite de
fato, se lançar a mão da medida mais extremada de constrição da liberdade do paciente. É sabido que a prisão preventiva deve ser tratada como última ratio, somente devendo ser utilizada quando outras medidas postas à disposição do juiz não sejam aptas à tutela do bem jurídico que aquela medida busca tutelar. Assim, vimos nos manifestar no sentido do conhecimento da impetração e concessão da ordem, a efeito de substituir a prisão preventiva por qualquer ou quaisquer das medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. É como nos manifestamos, senhor presidente. Obrigado, doutor. Devolvo a palavra à eminente relatora. Obrigado, presidente. Renovando meus cumprimentos a todos, peço permissão para a leitura resumida do projeto de emenda. Perfeito. Habeas corpus com pedido de liminar, tráfico de drogas, alegação de fundamentação inidônea do decreto prisional e ausência dos requisitos autorizadores na ocorrência. Decreto devidamente fundamentado na garantia da ordem pública. Presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Apreensão de droga pronta para a comercialização e a pretexto alegação de condições subjetivas favoráveis, feitos correlatos diversos da prisão, inaplicabilidade, condições pessoais que, por si só, são insuficientes para autorizar a concessão da liberdade provisória. Ordem conhecida, generalizada. É como voto, presidente. Obrigado, desembargadora Rosilene. Doutora relatora, como vota a desembargadora Ângela? Excelência, eu confirmo o voto provisório já lançado, acompanhando o voto da relatora. Eu também, embora entenda que o doutor advogado fez uma bela e sustentação oral, eu não encontrei substratos fáticos e jurídicos a ensejar a mudança do voto provisório, que agora eu torno definitivo, aderindo integralmente o voto da eminente relatora. Ordem conhecida e denegada à unanimidade. 3.12, HC 062 9838, dígito 91. Relatoria da eminente desembargadora Ângela. Está em mesa, desembargadora? Sim, excelência. Eu vou agora, por isso que eu vou perguntar. O doutor Edson Brito de Chaves se encontra na sala, que é o impetrante? Me encontro sim, excelência. Um bom dia. Doutor Edson, bom dia. Eu indago, o paciente é JM do N. Eu indago ao senhor, tanto como ao doutor procurador, o doutor Maurício Carneiro, se há necessidade da desembargadora relatora ler o relatório. Eu já posso passar a palavra ao senhor, doutor Edson. De minha parte, presidente, Vossa Excelência pode passar a palavra ao ilustre advogado. Obrigado. Eu também concordo pela desnecessidade da leitura, excelência. Então, eu já concedo a palavra ao senhor para proferir a sua sustentação oral, sem a dizer do prazer, da satisfação de tê-lo aqui conosco. Certamente vai abrilhantar aqui o debate. Com a palavra, Vossa Excelência. Obrigado, excelência. Eu saúdo a todos na pessoa da excelentíssima senhora doutora desembargadora relatora, doutora Ângela Tereza Gondim Carneiro Chaves, excelentíssimos desembargadores, membros componentes desta terceira Câmara Criminal, doutor Jorge Holanda Silveira, doutora Rosilene Ferreira Facundo, ao ilustre membro da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Ceará, e também aos ilustríssimos serventuários e colegas advogados, advogadas, demais defensores e demais presentes, porventura, ouvintes que participam desta sessão. Um bom dia a todos. Excelências, o odierno HC ele gravita na fundamentação inidônea do decreto preventivo sobre o argumento de ausência dos requisitos legais autorizadores, bem como na ausência de
contemporaneidade que a prisão processual almeja neutralizar e também das condições favoráveis do custodiado. Inicialmente, frisa-se que não se busca com o presente right o enfrentamento das teses de fragilidade das provas ou de negativa de autoria, mas sim do descumprimento dos preceitos legais. Para melhor esclarecer, eu faço um breve rememorando do caderno processual. No caso, o HC impetrado em favor do paciente João Marcos dos Santos, em face de decisão que decretou a sua prisão preventiva, prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Itarema, na origem, a representação policial entendeu que o paciente havia cometido um crime de estupro de vulnerável, nos moldes do artigo 217-A do Código Penal Brasileiro, sendo que a sua prisão seria necessária para assegurar a sociedade contra a prática de novos crimes, bem como assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal. Por sua vez, o juiz encampou o pleito da autoridade policial, aduzindo em seus fundamentos que a custódia preventiva seria necessária para a conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a lei penal. Tem-se, contudo, que a prisão processual é exceção e só deve ser aplicada se necessária, com uma fundamentação idônea, né? E o que entendemos data vênia não estar presente no caso em tela. Os fatos apurados supostamente ocorreram em meados de 2021, ou seja, há cerca de 2 anos atrás. Desde então não se tem notícia, seja pela autoridade policial, seja por meio de notícia de novos delitos, que o paciente tenha se envolvido em qualquer outro enredo criminoso, afastando a suposição de reiteração delitiva, tampouco há informações de que o mesmo tenha tentado atrapalhar a investigação ou a aplicação da lei penal, onde não conseguimos verificar nenhum dado concreto no presente caderno processual. Ademais, o paciente hoje constitui uma nova família, tendo se separado de fato da sedizente vítima, anos atrás, afastando-se de tudo e de todos, isso está devidamente documentado nos autos, não mantendo qualquer contato, o que impossibilita a existência de embaraço nas investigações. Sem contar que, no presente caso, não está presente a contemporaneidade da prisão processual, que almeja, no caso, neutralizar, né, um fato que, por si só, torna o constrangimento ilegal, né, de custódia processual, conforme já a vasta jurisprudência e conforme o entendimento do Código de Processo Penal. Por sua vez, o custodiado apresentou-se espontaneamente na delegacia de Itarema, ele prestou interrogatório no dia 6 de outubro do ano passado, conforme folhas 34 do inquérito policial, negando as acusações, excelências, e se colocando inteiramente à disposição da justiça, demonstrando a sua boa-fé. É um paciente que possui condições favoráveis, ele é primário, de bons antecedentes, tem profissão definida e residência efetiva no município de Itarema. O paciente, para além, é nativo, pertencente à tribo indígena Tremembé de Almofala, no distrito da cidade de Itarema. E ainda que essas questões, nós entendamos, né, isoladamente, não possam ser por si só suficientes para obstar a decretação da prisão processual, tem-se que elas são suficientes elementos de conformação do juízo de desnecessidade da custódia provisória. Devem as mesmas serem devidamente valoradas quando não demonstrada a presença dos requisitos que justifiquem uma medida de constrição. No caso, a prisão provisória decretada em desfavor do peticionante não atendeu os requisitos dos 312 do CPP, especialmente no que diz respeito à indicação dos elementos concretos que fossem imediatamente incidentes a ponto de ensejar este decreto que, no presente momento, se ataca. Em matéria de prisão preventiva, a legalidade da ordem constitutiva da liberdade vincula-se à idoneidade da fundamentação e à estreita observância da instrumentalidade da medida. Esses dois vetores de validação da ordem prisional, a seu turno, estão imbricados com a orientação geral de que a prisão provisória exige uma demonstração inequívoca de sua necessidade.
mediante a indicação e análise dos dados concretos, e não abstratos, como trouxe a respeitável decisão combatida. A utilização da prisão provisória não pode nem deve ser utilizada como mecanismo de antecipação de incerto juízo de culpabilidade criminal, de modo que a prisão preventiva não deve servir como um propósito que não de acautelar a atividade persecutória do Estado. Além do mais, excelência, ter-se a demonstrar, no contexto do caso concreto, a teoria do artigo 282, incisos 1 e 2, parágrafo 6º do CPP, não seria suficiente a imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão, dado seu caráter hoje de extrema rácio do sistema cautelar penal. Não bastasse a mera explicitação textual dos requisitos previstos na legislação, sendo necessário que a alegação abstrata cedesse à demonstração concreta, né, e firme de que tais condições se adequassem à medida que foi decretada no juízo de primeiro grau. O paciente nem de longe, excelências, incomoda a garantia da ordem pública e econômica, bem como não importuna a instrução criminal e nem nunca importunou. E não existem dados concretos que possam aferir tais fatos. A constrição cautelatória deve ser embasada em elementos concretos e não abstratamente, como vazio argumento de retórica. Tal posicionamento é uníssono na jurisprudência pátria, onde consolidou-se no sentido de entender que a liberdade de um indivíduo suspeito da prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver decisão judicial devidamente fundamentada e amparada em fatos concretos e não apenas em hipóteses ou conjecturas, como que nos parece acontecer no presente momento. É de se entender pela ausência do periculum libertatis, no caso em comento. Isto porque a decretação da segregação cautelar exige a contemporaneidade com a sua determinação e o fato delituoso que foi negado pelo paciente. A existência do lapso temporal considerável entre as duas datas somente é justificável quando se tratar de um caso em que houve uma demora em se tornar de conhecimento do fato ou de sua autoria, o que não ocorreu nos presentes autos. E, para finalizar, não podemos olvidar que pela motivação estrita da decisão atacada, não houve demonstração de que ocorreu algum fato novo entre a data do fato apurado e a segregação cautelar do paciente. Fato este que poderia ser apto a necessitar, a justificar a necessidade de segregação. Argumentando, né, com esteio nos preceitos constitucionais e legais, especificamente no princípio da contemporaneidade ou atualidade, observa-se que, mesmo se existissem fundamentos à época para a decretação de uma custódia cautelar, atualmente eles não subsistem mais, excelências. Ademais, não se admite a simples menção a dados relacionados ao juízo de reprovabilidade da conduta, próprio do mérito de eventual ação penal, que seja a mitigação do direito de liberdade, até porque, em tema de pressupostos para a decretação de prisão preventiva, o juízo positivo de sua existência não induz automaticamente a constatação de sua necessidade ou de sua imperiosidade, mesmo que se trate de imputação de crimes graves e reprováveis. Portanto, excelências, nós pugnamos pela concessão da ordem, com ou sem aplicação das medidas cautelares, a depender do crivo de vossas excelências, por ser medida de justiça. Esse é o nosso requerimento e agradeço desde já a todos a oportunidade. O microfone, excelência, está desabilitado. Doutor Henrique, o microfone de Vossa Excelência está desabilitado. Está habilitado aqui. Agora ouvi, doutor Henrique. Ouviu agora? Agora ouvi. Parece desabilitado na tela, mas agora estamos ouvindo, senhor. Não estava desabilitado. Foi um problema aqui. Não foi entre a cadeira e a tela, doutor. Pronto? Está resolvido? Então, agradeço o doutor Edson pela sustentação oral e passo a palavra ao doutor procurador, doutor José Maurício Carneiro. Obrigado, senhor presidente. Cumprimentando aqui o ilustre advogado, doutor Renier. Digo eu, senhor presidente, que se trata de habeas corpus, que impede em favor do paciente João Marcos do Nascimento, e o fundamento principal, seria uma pretensa
falta de fundamentação ou carência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. E também na questão da contemporaneidade. Bom, o decreto de prisão preventiva editado pela ilustre autoridade judiciária impetrada se encontra plenamente justificado. Sua Excelência levou em consideração, a ilustre autoridade judiciária impetrada levou em consideração alguns aspectos fáticos que foram postos na representação da autoridade policial, tais como o fato de a vítima se encontrar inconsciente em função da ingestão de medicamentos, ocasião em que era abusada sexualmente pelo paciente, que a obrigava a tais práticas. Há também a circunstância de que a própria filha do casal mencionou que quando o pai fazia uso abusivo de álcool, ficava mais agressivo em casa, o que torna, evidentemente, a sua presença no mesmo ambiente um risco para a vítima e para a filha desta. Então, essas são circunstâncias de fato que levaram a ilustre autoridade judiciária a decretar a prisão preventiva do paciente. E aqui a periculosidade é patente em função da forma como ele agia. E se efetivamente ele não fosse preso preventivamente, com certeza poderia já ter ocorrido coisas piores, porque essa questão da violência doméstica é uma questão que se não interceptada logo de início, tende a situações, a resultados extremamente graves. Eu menciono aqui só uma parte da decisão judicial da autoridade judiciária em que se verifica efetivamente a fundamentação, o objetivo que Sua Excelência utilizou para efeito de decretar a prisão preventiva. E aqui eu abro aspas. Realizando o contexto da necessidade da medida para evitar a prática de infrações penais com a sua adequação à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do investigado, não vislumbro, ao menos no presente momento processual, saída distinta da prisão preventiva, tendo em vista a proteção da integridade física da vítima e das testemunhas. Portanto, senhor presidente, decreto plenamente fundamentado. E quanto à questão da contemporaneidade, a questão da contemporaneidade é um fator importante e decisivo para efeito de se utilizar a prisão preventiva como última ratio em situações também excepcionais. Mas, no caso, senhor presidente, essa contemporaneidade ela deve ser considerada diante da data em que se decreta a prisão preventiva e sua distância temporal da data em que ocorreu o fato delituoso. Portanto, esse interregno temporal não é de todo grande para efeito de se conceber a existência dessa alegada contemporaneidade. Portanto, o Ministério Público se manifesta no sentido do conhecimento da impetração, mas para efeito de denegação da ordem. Muito obrigado. Obrigado, doutor Maurício Carneiro, doutor procurador. Devolvo a palavra à eminente relatora. Muito grata, Excelência. Me dirijo primeiro ao doutor Edson, impetrante, advogado do paciente, parabenizo por sua sustentação oral, pelo seu esforço em apresentar os argumentos que julga válidos para a concessão da ordem, da mesma forma que parabenizo o doutor Maurício Carneiro, doutor procurador de Justiça, que na condição de fiscal da ordem jurídica também se manifestou com muito brilho. E peço licença, senhor presidente, para ler apenas a ementa. Perfeito, desembargador. Pois não. Trata-se de habeas corpus. O delito que está sendo apurado na origem é um estupro de vulnerável. Capitulação no artigo 217-A, parágrafo 1º, combinado com 226.2, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, continuação delitiva. E a prisão preventiva do paciente decorre de representação da autoridade policial. Teses da impetração: carência de fundamentação idônea do decreto preventivo, não constatação, decisão devidamente fundamentada para a garantia da ordem pública, gravidade concreta do delito, proteção da integridade física e psicológica da vítima, consoante
inclusive trecho da decisão lida aqui pelo Procurador de Justiça, que eu me abstenho de ler, mas no voto consta a menção. Condições pessoais favoráveis e relevância neste caso, e medidas cautelares diversas insuficientes para o momento. Segunda tese, ausência de contemporaneidade da prisão, não acolhimento, subsistência dos motivos que ensejaram a medida cautelar. E aqui eu vou ler apenas o item 9 da emenda, que diz que, quanto à alegativa de ausência de contemporaneidade, esta não merece prosperar, pois, embora os fatos tenham ocorrido em meados do ano de 2021, a decisão do decreto cautelar e a decisão do decreto cautelar tenha sido proferida no dia 21/6/2023, a motivação da referida decisão atendeu à representação formulada pela Polícia Civil em 23/5/2023 e manifestação do Ministério Público, valendo ressaltar que a contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si. Ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado a lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos previstos no artigo 312 do CPP. Portanto, em consonância com a manifestação ministerial de segunda instância, conheço da ordem para denegá-la. É como voto. Obrigado, desembargadora Ângela. Parabenizar tanto o doutor Maurício como o doutor Edson pelas sustentações produzidas. Obrigado, excelências, a todos. Um excelente dia e excelente trabalho. Eu vou sempre proferir aí do meu voto e a da desembargadora Rosilene, doutor Edson. Então, parabenizo pela sustentação oral, mas eu vou aderir integralmente o voto, bem lançado o voto da eminente relatora, que analisou tanto a fundamentação como a contemporaneidade. E, sem delongas, eu adiro integralmente o voto da eminente relatora, que já havia sido disponibilizado no sistema, já tínhamos examinado, e eu pergunto, indago a douta desembargadora Rosilene Ferreira Facundo como vota. Combinando de votar. Perfeito. Obrigado. Então, a decisão unânime. Perfeitamente. Agora sim, obrigado, excelências. Bom Tá, dia doutor. a todos, excelente trabalho. Prazer, obrigado. Prazer rever. Agora, 3.17. HC 063-0214, de 77, também da relatoria da eminente desembargadora Ângela. Petrante Aécio Flávio Palmeiras Fernandes. 063, repetindo, 21.4, de 77. Está em mesa, desembargadora? Sim, excelência. O doutor Aécio se encontra na sala? Me encontro, doutor. Bom dia. Bom dia, doutor Aécio. Eu indago tanto ao senhor como ao doutor procurador, doutor Maurício Carneiro, se há necessidade da desembargadora Ângela ler o relatório. De minha parte, não, senhor presidente. Da minha parte também não, excelência. Então, já passo a palavra ao senhor, doutor Aécio Flávio, sem dizer da satisfação, do prazer de tê-lo aqui conosco. A palavra, vossa excelência, fora do prazo regimental. Gratidão, excelência. Doutor Henrique Jorge Holanda Silveira, né? Venerável terceira Câmara Criminal, ínclitos desembargadores. Excelentíssimo senhor doutor presidente, doutora Ângela Tereza, que tive o prazer de
ser lecionado a disciplina de consumidor na faculdade 7 de setembro, e pela primeira vez estou encontrando ela profissionalmente, né? É o senhor doutor Henrique Jorge, foi quem eu assisti o primeiro júri, né, da minha vida, e com quem eu tomei paixão, gosto mesmo pelo júri, né? Muitíssimo obrigado, agradeço pela oportunidade, pelo acolhimento. Prazer, doutor Edson. Doutor Henrique Jorge, gratidão também, né, doutor José Maurício Carneiro, ilustríssimo doutor procurador de Justiça, doutora desembargadora Rosilene Ferreira Facundo, muito prezados servidores, servidoras da Justiça, colegas advogados, advogadas, muito bom dia, muito bom e um abençoado dia. Então, nós tratamos aqui de uma denúncia que foi formulada contra o paciente Marcos Ian de Souza Barros, né? Então, ele havia sido preso, segundo conforme a denúncia, no dia 1º de março de 2023, por uma equipe do COIN, que recebeu uma denúncia de prática de tráfico de drogas. A casa, que havia sido locada na Alameda, aliás, na Alameda das Conchas, número 221, no bairro Marechal Rondon. Ele foi acusado de tráfico de drogas e porte de arma de fogo, apreendido nessa casa, um revólver calibre 32 com 6 munições, vários saquinhos de din-din, dezenas de papelotes de maconha, 173 gramas de cocaína, 113 gramas de cocaína, 173 gramas de maconha e outro envelope com 746 gramas, 2 balas de precisão e R$108 em espécie. Os policiais relataram no procedimento, ele havia sido abordado pelas informações repassadas pelo COIN, e nessa abordagem ele havia sido preso ele havia sido encontrado com 2 papelotes, né, contendo droga. E aí, segundo a acusação do sargento Francis Ferreira de Abreu, ele havia sido pego com esse material ilícito, foi abordado, trazido na rua e foi levado até a casa, né? A quantidade inicial era bem pouco, conforme o depoimento dele. A arma de fogo estava dentro da casa e há uma contradição com relação à testemunha de acusação, que foi o soldado Paulo Augusto Amaro da Silva, em que ele não se recorda se o paciente havia sido localizado com droga, mas se recorda que as drogas e a arma realmente foram encontradas lá na casa, né? Ele havia sido abordado na rua, conforme as próprias testemunhas disseram, mas que tinha dito que morava naquela casa, né? Então, parte da droga havia sido encontrada lá na residência, né? E a arma também, de modo que em nenhum momento havia certeza sobre o contato e a posse dessas armas. Durante a instrução processual, verificou-se que o paciente Marcos Ian, ele de fato não morava naquela casa, que aquela residência era uma residência abandonada. Inclusive, foi falado por das testemunhas de acusação durante o interrogatório, de que aquela casa só tinha um colchão, então não tinha como alguém morar lá. Então, assim, ele foi preso, né, ele está preso desde o dia 1º. A prisão, ela foi convertida em prisão preventiva, ele é réu primário, tem bons antecedentes, mora lá próximo, e com relação ao interrogatório dele, né, ele realmente confirmou que havia sido pego na rua, e fizeram abordagem, não pegaram nada com ele. Então, essas contradições, elas trazem uma certa sombra com relação à licitude dessas provas colhidas no processo, né? Quando a gente analisa, e em que pese o entendimento contrário da eminente relatora na sua decisão interlocutória de recebimento, né, em que pese esse entendimento consolidado no STJ, que com superveniência da decretação da prisão preventiva ficariam prejudicadas eventuais ilegalidades da segregação em flagrante, a gente está tratando de um caso em que as provas sequer
em que a gente sequer tem certeza se as provas realmente foram colocadas nos autos como deveria ser. Então, aquele réu, o paciente, ele não tem contato nenhum com a casa, ele não tem relação locatícia nenhuma, não vive lá. As drogas, ninguém sabe se realmente foi apreendido com ele uma pequena quantidade de droga, haja visto a contradição dos policiais. E, embora se tenha visto que esse habeas corpus seja um procedimento marcado por cognição sumária e um rito célere, né, que não comporta o exame de licitude de provas com relação a uma análise aprofundada do conjunto fático probatório, nós temos que esse caso ele se comprova mediante 2 pontos específicos, em que, primeiro, foi constatado que o réu, que o paciente Marcos Ian Souza Barros, ele foi abordado na rua e não no interior da residência, e que, segundo, o réu não residia naquele endereço onde a casa onde as drogas e a arma foram encontradas. Então, não existe um liame subjetivo claramente delimitado para que possa essa prisão preventiva dele ser mantida há mais de 5 meses. Então, nosso entendimento é que, não residindo o paciente naquele imóvel e não tendo vínculo qualquer com ele, nem de habitação, nem de residência, o paciente Marcos Ian de Souza Barros se encontra em uma situação de uma prisão ilegal. Então, dado o nosso entendimento, dada a nossa sustentação, a gente entende que essa cognição já realizada de forma satisfatória, tanto é que a gente aguardou a realização da audiência e a oitiva dos policiais militares para saber se realmente havia acontecido isso. Então, essa cognição toda foi trazida aos autos para que a gente possa analisar de maneira um pouquinho mais aprofundada, constante na própria peça. Então, conforme já existem decisões no Tribunal de Justiça, esse contrato no Tribunal de Justiça Alencarino, já existem decisões a respeito da contrariedade desses depoimentos dos policiais e a necessidade da certeza inequívoca com relação a adentrar naquele ambiente onde as drogas foram encontradas. Haja vista que ele não possuía relação nenhuma com aquela residência, as drogas foram encontradas lá dentro e não em sua posse. A arma da mesma forma. Então, abordado no meio da rua. Dessa forma, poupando o tempo de vossas excelências, dos colegas que assistem essa sessão, a gente faz essa sustentação para que, rogando de vossas excelências, que esse caso seja analisado com um pouquinho mais de cuidado, né, com relação a esses depoimentos que foram trazidos aos autos e à peça inicial. Gratidão, pessoal. Obrigado, doutor Aécio. Concedo a palavra ao doutor procurador, doutor Maurício Carneiro. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimentando o doutor Aécio, parabenizando pela sua sustentação oral. Eu digo que se trata de impetração de habeas corpus, em que se argumenta, e aqui eu abro aspas, a abordagem ao réu e a posterior revista pessoal foram justificadas com base na alegação genérica de que este apresentou comportamento suspeito, o que, por si só, não configura fundada suspeita apta a validar a busca pessoal, tampouco a busca domiciliar em imóvel completa e subjetivamente desvinculado do acusado. E continua as razões da impetração. Em tendo sido realizada a busca de forma ilegal, as coletas dos materiais apreendidos também se tornam ilegais e, consequentemente, nulas, anulando todos os elementos de prova insanáveis e, desse modo, inservindo o material apreendido para incriminar e condenar o réu Marcos Ian de Souza Barros. Então, esses são os fundamentos da impetração. Digo eu, senhor presidente, que no caso em comenta, ao que se apreende dos autos, o paciente foi preso em flagrante delito no dia 1º de março de 2023, quando uma equipe da Coordenadoria de Inteligência da Polícia Civil recebeu uma denúncia de que estava ocorrendo tráfico de drogas na rua Marechal Rondon, com a Alameda Conchas, com a informação de que seria uma casa ocupada por 3 homens que estavam realizando atividades ilícitas e ameaçando os moradores das proximidades.
A partir dessas informações, a equipe da COIN realizou a monitoração do local durante um certo tempo, ocasião em que visualizou um dos moradores na porta da residência, sendo este o ora paciente. A abordagem foi realizada e, com ele, foram encontrados 2 pinos de cocaína e, posteriormente, já dentro da residência, foram encontrados um revólver calibre 32 com 6 munições, vários saquinhos de dezenas de papelotes de maconha prontos para serem comercializados, 2 tabletes de maconha, um de 173 gramas e um outro de 746 gramas, além de mais 113 gramas de cocaína, balança de precisão e a quantia de R$ 108. Prova mais do que convincente de que, efetivamente, o paciente estava ali para comercializar drogas. A ação policial se iniciou a partir de investigação policial originada por informações obtidas pelo Serviço de Inteligência Policial e por diligências prévias que redundaram em acesso à residência do acusado. Portanto, a motivação aqui é perfeitamente legal, está plenamente justificada a fundada suspeita de que naquele local estava realmente se desenrolando o tráfico de entorpecentes. Na espécie, após efetuada a prisão e lavado do auto de prisão em flagrante, os autos respectivos foram imediatamente encaminhados ao juiz de primeiro grau para avaliação do caso concreto, sendo, portanto, respeitadas todas as garantias constitucionais e legais que o paciente tem direito como cidadão. Como se não bastasse, o decreto prisional encontra motivado na necessidade de garantia da ordem pública. O meritíssimo juiz, atendendo ao comando do artigo 93, 9 da Constituição Federal, expôs as razões pelas quais entendeu que se encontravam presentes os requisitos constantes dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Chama a atenção, senhor presidente, a diversidade e a quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas, crack, cocaína e maconha, de expressivo valor econômico e consideradas extremamente prejudiciais para a saúde física e psíquica de seus usuários. Portanto, senhor presidente, a nosso vídeo, o decreto de prisão preventiva está plenamente fundamentado em circunstâncias de fato que foram encontradas e comprovadas no local, não havendo nenhum motivo para que se revogue essa medida. Até porque a periculosidade do paciente reside exatamente no tipo de conduta que estava sendo por ele desenvolvido naquele momento em que os policiais chegaram ao local. Portanto, senhor presidente, a nossa manifestação do Ministério Público é pelo conhecimento da impetração, mas pela denegação da ordem. É como nos manifestamos. Muito obrigado. Obrigado, doutor Maurício. Devolvo a palavra ao eminente relator. Muito grata, senhor presidente. Doutor Aécio, é uma satisfação vê-lo brilhar na tribuna. É sempre uma gratificação a gente ver que os alunos brilham, se destacam na vida profissional. Desejo-lhe muito sucesso. Parabéns pela excelente sustentação oral. Doutor Maurício também. Desta vez, vou divergir um pouco da manifestação ministerial de segunda instância e peço venha ao senhor presidente para ler apenas a verbetação da emenda. Perfeito. Habeas corpus, o delito é o tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. As capitulações do 33 da Lei 11.343 de 2006 e 12 da Lei 10.826 também de 2003. Motivação da impetração: alegação de nulidades na prisão em flagrante e nas buscas pessoal e domiciliar, o que foi confirmado e ratificado aqui na sustentação oral do doutor Aécio. Não vou conhecer das alegações, dada a inadequação da via eleita, pois a vedação de incursão fático-probatória, além do mais, o flagrante foi homologado e a prisão preventiva foi decretada, surge um novo título prisional, então a tese da ilegalidade do flagrante fica superada. Essas matérias não comportam ser analisadas, a nosso viso,
no caminho estreito do habeas corpus, mas podem ser analisadas em momento oportuno na origem. Portanto, habeas corpus não conhecido. Obrigado, desembargadora Ângela. Parabenizar aí o doutor José Maurício, o doutor Aécio, pelas sustentações orais produzidas, mas eu vou adquirir integralmente o voto da eminente relatora. Os argumentos suscitados aqui pelo doutor Aécio são fortes, relevantes, mas, como dito pela eminente relatora, serão devidamente apreciados na origem, doutor Aécio. Então, sem delongas, adiro integralmente o voto da eminente relatora. Como vota a eminente desembargadora Rosilene Ferreira Facundo? Obrigado, presidente. Nós vamos cumprimentar a todos. A relatora, sobre o seu voto. Obrigado, desembargadora. Então, a unanimidade, ordem não conhecida. Gratidão, excelências. Tenham um bom dia, um bom trabalho. Deus abençoe a todos nós. Tá, doutor, a todos nós. Então, vamos voltar aqui que o doutor advogado não se encontrava na sala no momento, que era o doutor Francisco Roberto Castelo Branco. Retornou o doutor Francisco Roberto? Sim, tá excelência. A defesa se encontra e agradece as desculpas. Bom dia a todos. É o HC 062-9790-35, paciente Leil Souza da Silva. Doutor Roberto, consultando aqui o sistema, como o senhor sabe, os votos são disponibilizados com antecedência, lançado no nosso sistema, no ESAG, e aqui já consta como concedido a unanimidade. O senhor vê necessidade de sustentação oral ainda, mesmo a pretensão entendida? Agradece, grato. Tá bom? Perfeito. Então, fica para o senhor sustentar em uma outra oportunidade. Ordem concedida à unanimidade. Obrigado, excelência. Então, não temos extra processo de pauta, né, com pedido de preferência com sustentação oral. Temos aqui os processos pendentes. 3.2 é um HC 063 30737 dígito 89. Está faltando o voto de quem, Wellington? Falta o voto de minha relatoria, que eu votei no sentido de conhecer. É o 16... Não. 3789. Eu estou vendo que eu não me manifestei no chat. É, isso. É o 063, embardura, 0737, dígito 89. Não tem manifestação da senhora aqui no... Eu vou ter em sentido de ser concedida a ordem. Acompanhado pela desembargadora Rosilene. Falta só o voto da senhora. Na verdade, dúvida, porque aqui há uma notícia de que ele não foi encontrado para ser chamado ao processo, né? É. Tanto é que o processo tinha sido decretado suspenso em relação a este paciente. Vossa Excelência diz que há uma diferença entre fuga, né, evasão do distrito da culpa e não localização. Foi isso que... Isso. A minha dúvida foi exatamente nesse ponto, né? Que o senhor cita aqui um julgado 2011 da ministra Maria Tereza Moura, nesse sentido. Não se pode confundir evasão com não localização, né? Decisão da ministra Maria Tereza Moura.
E aqui o senhor anota também que, durante o período em que ele foi considerado revel, ele não voltou mais a delinquir, né? Perfeito. Então, nesse caso, eu acompanho Vossa Excelência, apenas estava realmente refletindo sobre essa argumentação da distinção entre não localização e fuga e não localização. Realmente acompanho Vossa Excelência. É bem sutil, né? É bem sutil, é bem sutil. Com certeza. Então, a desembargadora Rosilene já se manifestou, voltou acompanhando. Então, ordem concedida à unanimidade. 3.9, HC 0630016 dígito 40. Também impetrante Marcos Pereira Souza e outro paciente Gabriel de Araújo Anchieta. De minha relatoria, eu não conheci, ordem concedida de ofício, 3.9. Falta o voto de quem, Wellington? Mas eu me comuniquei com Vossa Excelência e mantenho aquele nosso diálogo. Desembargador, nesse caso, eu entendo que a impetração invade matéria de revisão criminal, notadamente porque eu também, na sessão criminal, me manifestei pela impossibilidade de aplicação retroativa de mudança de entendimento jurisprudencial, exatamente o tema 1139 do STJ, sobre o afastamento das ações penais em curso para fins de reconhecimento de tráfico privilegiado. Como o trânsito em julgado dessa decisão que condenou o paciente é de 2021, portanto, anterior à mudança do entendimento jurisprudencial do STJ, eu tenho me posicionado que não é possível a aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial. Se fosse lei, não haveria dúvida, mas foi um entendimento jurisprudencial. Então, me resguardando para como eu tenho me posicionado, inclusive em processos da sessão criminal, eu peço vênia para discordar de Vossa Excelência e entender pelo não conhecimento desse habeas corpus, já que esse debate seria mais adequado em sede de revisão criminal, já que há um trânsito em julgado de condenação, né? Vossa Excelência não conhece e concede de ofício o tráfico privilegiado. Eu peço vênia, já me manifestei e respeito o entendimento de Vossa Excelência, mas nesse assunto eu tenho esse entendimento pelo menos até agora eu tenho entendido dessa forma, pode ser até que amadureça a minha forma de julgar, mas até o momento eu entendo que, não se tratando de novatio legis in melius, apenas de uma alteração do entendimento da jurisprudência do STJ, já seria um tanto quanto prematuro conceder a ordem em habeas corpus. É assim que voto, Excelência. Perfeito. Eu faço aqui só o esclarecimento, desembargador, que na época do julgamento, do trânsito em julgado, já prevalecia o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, eu menciono aqui o voto do ministro Lewandowski, que inclusive depois o STJ realmente pacificou que no CNJ não levava em consideração isso, mas com base nesse voto do ministro Lewandowski, foi que o STJ consolidou essa matéria e hoje, né? Pronto, perfeito. Mas já existia na época, no entendimento do ministro Lewandowski. E eu entendo perfeitamente a posição. A desembargadora Rosilene quer alguma manifestação, desembargadora Rosilene? Não, presidente, eu mandei meu voto. Perfeito. Então, por maioria, não conhecido, ordem concedida de ofício. 3.14. 3.14, HC 062 94 65. Da eminente relatoria da eminente desembargadora Ângela. Dígito 60, 2023. Está faltando o quê? Eu não fiz nenhuma observação. Não fiz nenhuma observação, né? Aqui eu vou, por isso que eu não fiz a observação, eu vou acompanhar, eu vou fazer só uma sugestão em relação à demora, desembargadora. É uma sugestão, obviamente, a senhora não está. Eu vou acompanhar o voto independente
Destravou aqui na hora. Se melhora. 560. Porque ele parece que já está com... Ainda não foi apreciado o aditamento à denúncia, desembargadora, não é isso? Já faz bastante tempo. Eu repito, eu vou acompanhar de ir integralmente. Peço apenas uma sugestão de pedir ao juiz para agilizar esse feito, que tem uma demora já um pouco estendida, que houve uns declínios de competência e houve um aditamento e sequer foi apreciado esse aditamento. Aí eu apenas como sugestão seria no sentido de recomendar ao juízo a agilização do feito. Só isso. Na realidade, havia um pedido feito de esse excesso de prazo, a gente conheceu de ofício, porque desde o dia 7 de fevereiro havia um pedido formulado em audiência sobre o qual o colegiado de juiz ainda não se manifestou, e eu entendi que haveria uma supressão de instância, né? Já que o pedido de relaxamento não foi apreciado na origem. Mas eu posso fazer sem problema nenhum, acatar a sugestão de Vossa Excelência, só isso, acrescentando a recomendação de, já faço isso agora, de perfeito, celeridade, né? Perfeito. Vedó. Pois não, acatada a sua sugestão. Desembargadora Rosilene já votou, quer se manifestar? Confirmo o voto com a sugestão colhida pela relatora. Perfeito. Perfeito. Esse é o 3. É o 6560. Pronto. Agora temos um agravo em execução. 4.18. 00-205-88, dígito 56. Da relatoria da eminente desembargadora Rosilene, que votou no sentido de conhecido e improvido. Falta os votos de quem? Desembargadora Ângela. Eu acompanhei a eminente relatora desembargadora Rosilene. 4.18, agravo em execução. 00-25-88. Tem aqui uma... É aquela situação, presidente, da hipossuficiência presumida pela assistência da Defensoria Pública, que eu tenho me posicionado de que o termo 931 do STJ exige uma comprovação, por mínima que seja, da hipossuficiência. Eu me comuniquei com a desembargadora Rosilene, são 2 agravos em execução, acho que no mesmo sentido, só para registrar a maioria. Perfeito. Então, eu acompanho a eminente relatora, conhecido e improvido por maioria. 4.19 também no mesmo sentido, da relatoria da eminente desembargadora Rosilene, 00-187-65-47, por maioria, agravo conhecido e improvido. Findou? Quantos julgados? 4 sustentações, quantos julgados? 2. 54 julgados e 4 sustentações. 2 julgadores de férias. Perfeito. Desembargadora Rosilene, desembargadora Ângela, procurador, doutor Maurício, doutora Betânia, alguma manifestação? Então, eu, agradecendo a todos e todas, declaro encerrada a presente sessão.